nosso material aqui, essa nossa live, ela tem como foco a sua preparação para o 32º exame de ordem, que tudo indica, isso aí pronunciamento recente do presidente da OAB, vai fazer de tudo para que a segunda fase do 31º exame aconteça no final de agosto. Já foi adiada, né? Mas vai fazer um esforço para que se mantenha essa nova data. E se isso acontecer, a nossa estimativa é que nós tenhamos o 32º exame de ordem em outubro. O que significa uma excelente oportunidade para você que ainda não começou a estudar, ou para você que já começou, mas ainda não está naquele ritmo que você gostaria. Você viu que, estou enrolando ainda, estou meio cambaleando, ainda não consigo consistência nos estudos. Então essa é uma excelente oportunidade para você iniciar a sua preparação visando o 32º exame de ordem. Beleza? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês esse material e ao final desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa live, eu vou disponibilizar o link para você poder baixar esse material. Tranquilo? Neto aqui, Lana. Bem-vindos, galera. Então, qual que é a ideia desse material aqui? Eu decidi criar esse material para mostrar alguns fundamentos, algumas coisas que não são tão intuitivas como se imagina. E aí, para a gente começar, a gente percebe, o primeiro ponto são algumas estatísticas que estão presentes no mundo do exame de ordem, como, por exemplo, o índice de reprovação, a média nacional de reprovação, de 80%. E um dado que nem está aí, que eu quero compartilhar, é que, em recente estudo divulgado pela FGV, nós temos que o examinando, ele leva, em média, 3 exames para passar. Mas eu conheço alguém que passou de primeira. Tudo bem, eu passei de primeira também. Conheço também pessoas que passaram de primeira. Mas, em média, no Brasil, nós temos esse cenário. O que é que isso significa? Algumas coisas. Aí a gente pode fazer algumas inferências. São hipóteses, claro. Uma delas é que a gente parte do pressuposto de que a faculdade ela não nos preparou o suficiente. Outra coisa que a gente pode observar, quando a gente pega a prova da OAB, que a cada exame se atualiza, nós temos um exame que cada vez mais busca uma interdisciplinariedade, acho que não sai, e isso significa numa prova mais desafiante, diferente do que a gente era acostumado na faculdade. Por exemplo, eu tive dificuldade na faculdade, porque na faculdade eu basicamente fazia o feijão com arroz ali, dava uma enrolada e ia empurrando com a barriga. Conseguia até se a prova era na segunda, eu fazia uma revisão na sexta, por exemplo, ou até mesmo na própria segunda, antes da prova. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra, fazia isso e muito. Só que, na prova da OAB, essa estratégia ela não funciona, tem grande chance de dar errado. E dá. Por quê? Porque o volume de conteúdo é absurdo. Uma coisa é você fazer um estudo de véspera para um assunto de uma matéria, direito constitucional, por exemplo. Você faz uma revisão ali de controle de constitucionalidade antes da prova. Vai conseguir desenrolar ali algumas questões e tal. Provavelmente não vai fechar a prova, não vai conseguir gabaritar, mas talvez consiga aí passar, né? Passar ali numa média e tal. Mas só que na OAB, direito constitucional é só uma agulha no palheiro de tantos outros assuntos. E é aí que reside a dificuldade. Por isso que não dá para você pensar com essa visão de curtíssimo prazo para a OAB, achar que uma revisãozinha de véspera vai dar resultado. De um lado a gente tem uma prova cada vez mais atualizada, né? Ela busca ali conhecimentos de casos práticos. É uma prova que exige um conhecimento multifacetado, pega uma disciplina, mistura com a outra. E ela uma prova também que aqui para nós, se a gente não vê ninguém falando, né? Mas a verdade é que existe uma intenção clara de que o exame de ordem ele faça uma certa reserva de mercado. Porque hoje nós temos mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Então, isso sou eu que estou dizendo, tá? É uma coisa que eu penso, uma coisa que eu acredito. Então, o que é que acontece? A OAB ela quer fazer essa peneira de fato. O exame de ordem não mede
se você vai ser um bom advogado ou não, isso não tem nada a ver, mas é previsto por lei e hoje é uma barreira que existe, é uma barreira que você nem é um incógnito, né? Quando eu estava na faculdade, fui fazer a prova da OAB, eu nem era advogado, nem era bacharel. Terminar a faculdade e aí, não é o quê? Não, tô no limbo. No sentido de que o bacharel não pode exercer os atos privativos de advogado. Ele está com as mãos atadas. Então ele deixa de usufruir, né, daqueles benefícios que a profissão pode oferecer por ter se preparado durante 5 anos. Porque nada pior do que você se preparar durante 5 anos, ter investido. Quem fez faculdade particular, eu fiz faculdade particular. Então tem investido aí uma faculdade em particular de direito por baixo, R$1.000 mensais durante 5 anos, nós estamos falando de R$60.000. Isso sem considerar os seus deslocamentos, seja de transporte público ou de carro próprio, gasolina, sem considerar uma coisa que não entra na balança, não tem como quantificar, né? O tempo que a gente investiu, que a gente se dedicou, que a gente passou ali, abriu mão de estar com a família, de estar fazendo outras coisas que poderiam ser alocadas naquele momento, e a gente se dedicou para a faculdade. Então, nada mais justo de que nesse momento agora é um momento chave, um momento de preparação para o exame de ordem. E a questão é como se preparar da melhor maneira. Como não fazer parte dessa estatística assustadora de 80% de reprovação. Como conseguir enfrentar uma prova que ela visa realmente fazer uma peneira com um objetivo oculto de uma reserva de mercado. Não é se rebelando, eu com essa prova. Todo exame alguém passa. Eu quero lutar para ser uma das pessoas que vão passar. Eu sempre pensei assim, todo exame alguém vai passar. Não tem concorrência com ninguém. Eu vou concorrer comigo mesmo. Então eu preciso identificar o que é que eu preciso fazer. É basicamente como se alguma pessoa chegasse assim, olha, como é que eu saio de onde eu estou, de onde você está agora, até a sua faculdade, onde você estudou, onde você fez direito. E aí você vai chegar para uma pessoa e vai dizer, olha, o melhor caminho é tal. Você pegar aquela rua, você vai chegar mais rápido, você gastar menos tempo e por aí vai. No exame de ordem é a mesma coisa. Existem vários caminhos que levam à aprovação. E existem também vários que levam à reprovação. Só que desses caminhos que levam à aprovação, alguns são mais eficientes do que outros. E aí a gente volta àquela afirmação inicial com base na estatística da FGV. Essas pessoas que fazem parte desse índice, de que tem que fazer 3 vezes o exame para passar, elas passaram. Só que elas levaram um caminho mais longo. E, a meu ver, tudo que eu não quero perder é tempo. Se eu puder exercer hoje algo que eu almejo, se eu puder conquistar hoje uma meta que eu almejo, que a meta, vamos supor, seja a aprovação no exame de ordem, eu quero para ontem. Eu não quero esperar. Vou esperar para quê? Sem falar que, quando você reprova, existe um custo. Só de inscrição aí, nós temos 260, eu acho, né? Por aí. R$260 materiais. Quem se preparou, quem escolheu o cursinho A, cursinho B, cursinho C. E vai ter que fazer isso de novo. Não necessariamente, mas tudo indica que vai fazer de novo. E falar também de uma coisa que não está na balança, que é o prejuízo emocional. A cada reprovação existe uma cobrança ainda maior para que na próxima vez seja diferente. Já tive casos aqui no OAB Nunca Mais. A média realmente é de pessoas que fizeram em média 3 vezes e aí conhecem o OAB Nunca Mais. E já tive casos aqui também, como o da Renata. Renata foi uma das alunas, é advogada, né? Ela tem um vídeo dela aqui nos destaques dos stories. Renata, antes de conhecer o OAB Nunca Mais, ela tinha feito 10 vezes o exame de ordem. 10 vezes. Falo o caso da Renata, mas semana retrasada, nós tivemos aqui com a Franciane. Franciane é hoje advogada também da família OAB Nunca Mais. Franciane tinha feito 6 vezes a prova da OAB antes de conhecer o OAB Nunca Mais. Então, não é um caso nem dois. São vários casos de pessoas que já estavam meio que naquele ciclo, né? Vou fazer de novo, mas
tentando por tentar, assim, sem fazer nada diferente. E aí, uma célebre frase atribuída a Einstein, ele diz assim, que a pior forma de insanidade é querer algo novo, mas continuar fazendo as mesmas coisas. Dá. Se eu fiz a prova da OAB uma vez, errei, não deu certo, e vou fazer de novo, eu preciso ajustar alguma coisa. Alguma coisa não encaixou, porque se tivesse encaixado, eu tinha passado. Isso eu senti muito na minha trajetória para concurso. Eu passei, apesar de ter passado de primeira na OAB, eu reprovei muito em concurso até chegar hoje no cargo de procurador aqui em Curitiba. Por que isso? Porque eu relutava em aprender com meus erros. Eu achava que bastava estudar mais, a quantidade, estudar mais. Não, mas não era estudar mais. Se eu estava estudando errado, se eu estiver fazendo algo errado, eu posso estar muito motivado, eu posso estar com muita vontade de passar em alguma coisa, mas se eu estiver fazendo isso da forma errada, não vai dar certo. Vai dar certo. Por mais motivado que você esteja, você só vai gastar tempo e não vai chegar onde tem. Então, uma mudança de chave, a primeira é fazer mais não necessariamente vai te levar à aprovação. Você deve, primeiro passo, fazer bem com o que você já dispõe, com o tempo que você já dispõe. Deixa eu passar aqui para a próxima parte. Feita essa introdução, quais são os fatores, Joás, que conduzem à aprovação no exame de ordem? Esse é um resumo. Eu sei que, muito provavelmente, você que está aqui já ouviu falar de muita coisa. Tem aquela dica, né, do professor, tem uma dica de um amigo que já passou, que diz que é assim, que é assado. O fato é que você pode juntar isso tudo, eliminar coisas desnecessárias e se preocupar unicamente com essa bola aí. Essa bola aí ela está dividida em conteúdo jurídico. Uma pessoa que faz ciências contábeis não consegue fazer a prova da OAB, não consegue passar na prova da OAB. Ela pode até fazer, mas não vai passar. Por quê? Porque ela não tem o conteúdo jurídico. Ela não tem o conhecimento, o quê? Então não tem como, né? O primeiro passo é o conteúdo jurídico. Só que eu mesmo, como aluno mediano, vi muitos amigos meus, até melhores, mais inteligentes, mais capazes, com mais conhecimento jurídico, não passar na OAB, não passar em determinados concursos que fiz. Alguns concursos até que eu passei. Ora, então não é o mais inteligente que vai passar. Não é só o conteúdo jurídico que leva alguém a passar. Quer uma prova? Exemplo, o cara sabe muito direito, é aquele cara que você vê que ele realmente domina a coisa e tal, mas o famoso caso do professor que é PhD, que é doutor e tal, mas ele não sabe transmitir. Quem aqui já teve um caso assim? E aí eu quero dar boa noite aqui. Sara, Lucimar, Murilo, Matheus, Raul, Israel, Viviane, Amanda, Tiago, Alisson, Carol, Débora falando aqui, o emocional conta muito, Diego, Caroline, a gente aqui dizendo é verdade. Quem aqui já teve aquele caso do professor que é PhD, mas que o cara na hora de passar, ele não sabe passar. Então ele tem muito conhecimento, mas não sabe transmitir. Qual que é a moral da história aqui? Se eu souber muito direito, mas se eu não souber fazer prova, no nosso contexto, né? No nosso contexto saber muito direito é uma parte, mas você também precisa saber fazer prova. Ter a malícia de não cair numa pegadinha, ter a malícia de ter a serenidade de marcar uma resposta e via de regra não mudar, exceto em casos excepcionalíssimos, porque o que acontece às vezes? Eu marquei uma alternativa, mas eu não estava muito certo dela, e aí, por algum motivo, eu decidi mudar. Marquei A e depois decidi marcar a letra C, aquela mesma alternativa, mudei. Quando sai o gabarito, a resposta era a que eu tinha escolhido em primeiro lugar e troquei, era a letra A. Então, saber fazer prova é uma arte, eu digo que é a arte de marcar X, é o que eu costumo dizer. Como é que você aprende a fazer prova? Existe técnica, existe a prática. Primeiro lugar, a prática, né? A neurociência diz que uma das formas mais efetivas de aprendizagem é você fazer questões, fazer simulados e tal. Isso aí, muita gente até sabe, mas pouca gente faz.
Adultos aprendem fazendo, é uma coisa que eu digo muito. Isso não sou nem eu que digo, na verdade eu replico. Isso é a neurociência que diz. Adultos aprendem fazendo. Então você precisa saber fazer prova. E tem outra coisa aqui que eu quero provar, que não basta o conteúdo jurídico. E aí a gente já entra. E isso que eu falei aqui do exemplo de fazer prova, está relacionado à parte de metodologia. A metodologia de aprendizagem, técnicas, de você absorver. Primeiro você tem que saber absorver aquele conteúdo, né? Identificar qual que é o conteúdo que eu vou estudar, a escolha do material. Você tem que estar com material de qualidade, tem que estar com material atualizado, tem que estar com material que não te sobrecarregue, porque muitas vezes você até consegue um material, mas é um material que sobrecarrega. Ou tem gente que vai buscar no YouTube, aí uma coisa esparsa, ou às vezes está desatualizada, aí cata de um lugar, cata de outro, e se sente perdido no final das contas. Informação a gente tem aos montes, muita informação. É tanta informação que até faz com que a gente se sinta sobrecarregado e paralise muitas vezes. Então a gente não duvida que a quantidade de informação, mas a gente tem que observar a qualidade. Esse material ele é de qualidade, esse material é atualizado, esse material que você estuda é um material que ele prioriza o que é mais importante para a prova. Estudar a prova, eu costumo dizer que o meu papel como mentor, né, dentro do OAB Nunca Mais, é de orientar, direcionar você para aquilo que é mais relevante. Eu não quero que ninguém saia como um acadêmico, eu quero que você saia como advogado. Isso significa ter estratégia. A aprovação no OAB é questão de estratégia. Essa é uma frase que eu bato muito forte. Tudo na vida, na verdade, é questão de estratégia. Existe estratégia para relacionamento, para você ter um relacionamento saudável, existe estratégia para você gerir seu dinheiro de forma saudável, inteligente, e por aí vai. Então, você ter um conteúdo jurídico é importantíssimo, ninguém duvida, mas só ele não vai garantir a aprovação, porque você precisa também ter uma metodologia de estudos. Você hoje já tem uma metodologia de estudos. A pergunta de $1 milhão, essa metodologia que você tem hoje é uma metodologia que te aproxima da aprovação ou não? Em outras palavras, essa metodologia está fazendo com que você, a cada semana, aumente os acertos nas questões, sim ou não? E falando em acerto de questões, eu quero compartilhar aqui uma mensagem que eu recebi hoje no WhatsApp de uma aluna. Todos os alunos do OAB Nunca Mais, eles têm esse contato pessoal comigo, têm essa proximidade no WhatsApp. Olha só, essa mensagem aqui, deixa eu desabilitar o comentário aqui para eu poder. Ela estava fazendo simulados e fez uma evolução de 57% em um determinado simulado. E aí ela fala aqui abertamente: olha, eu tenho algumas recaídas, paro 2 dias e recomeço. Isso é absolutamente normal, nós somos humanos. Não dá para pensar que todo dia você vai estudar com gás, ter aquele mundo perfeito. O mundo perfeito não existe, só na teoria. E aí ela fala aqui, compartilha que tá gostando muito. Eu perguntei o que ela estava achando mais legal no método. Falou da leitura das leis, porque a gente tem um plano de leitura de leis, das principais leis para o exame de ordem. E essas leis a gente disponibiliza lá dentro do portal da aprovação, que é o nosso portal do aluno. Você acessa com login e senha. E essas leis, você tem essas leis selecionadas, você tem elas comentadas, esquematizadas e comentadas, com questões dentro delas, para que você já veja como é que aquilo ali está sendo cobrado na prática. E isso faz toda a diferença no exame de ordem, quando você vê que o exame de ordem, 70% das questões são extraídas somente com base na legislação. E aí a gente tem esse material da legislação esquematizada, com um plano de leitura e a própria legislação lá disponível para você, se você quiser imprimir ou se você quiser ver no próprio computador ou no aplicativo. O nosso portal do aluno também é disponível no aplicativo, para você ver no celular. E uma coisa que ela fala aí é que ela era muito viciada em videoaula. E é uma coisa que eu bato aqui. Não quero dizer que videoaula não é importante, nada disso. Até porque no OAB Nunca Mais temos também videoaulas de todas as matérias atualizadas. Temos isso. Nós oferecemos selecionadas, separadas por assunto para facilitar a sua revisão. Só que detalhe, aqui, diferentemente de por aí, né, dos cursinhos tradicionais que eu falo, não é para você querer assistir tudo. É uma ilusão querer assistir tudo. Você vai perder muito tempo. Tudo é custo de oportunidade. O seu tempo, a sua disponibilidade de tempo, ela é finita. Se você gastar muita videoaula, você vai abrir mão de fazer
uma leitura de legislação, simulados, questões, e isso é que não pode acontecer. Você precisa estar acostumado nesse sistema, por isso que é um método de imersão o OAB Nunca Mais, para você ter resultados mais rápido do que você simplesmente ficar assistindo aulinha. Assiste aula quando e somente quando deve assistir. Então, quando você percebe que seu erro concentra ali em controle e constitucionalidade, no nosso material nós temos um quadro sinótico explicando e tal, e aí você percebeu que controle e constitucionalidade não dominou bem. Aí você pode assistir videoaula disso aí para assimilar melhor. Às vezes a didática do professor vai explicar melhor e tal, e você vai absorver. Beleza? Então por isso que ela disse. Eu era muito viciado em videoaula, e aí ela, com essa nova abordagem do método, ela percebeu uma melhora do rendimento. E aqui no final ela fala da Constituição comentada, tal, que é um material que nós preparamos com todo carinho. A gente dá muita atenção aos detalhes. São os detalhes que fazem a diferença. Uma questão aqui, uma questão ali, quando você vê, você já começa a ter resultados de forma consistente. Não adianta acertar uma vez 40 pontos, nem duas vezes. Tem que acertar isso de forma regular. Fiz um simulado, fazer outro. E detalhe, aí tem gente que diz assim, poxa, mas agora eu estou com um desempenho de 20 e poucos pontos. Será que isso aí é um sonho, um sonho irrealizável para mim? Não. Você vai começar de onde estiver. Boa parte dos alunos, como a própria Franciane, que você pode assistir a live aqui, está no GTV, ela fala que no primeiro simulado dela, dentro do OAB Nunca Mais, ela fez 29 pontos. 29 ou 26, se não me engano. 26, 29 pontos. E aí no dia da prova conseguiu 42. É um processo. Uma coisa que você tem que perceber que é um processo. Voltando aqui para a nossa estrutura. Então, os fatores de aprovação no exame de ordem. Primeiro ponto, conteúdo jurídico. Dentro do conteúdo jurídico, você tem que saber como absorver esse conteúdo jurídico, como resumir, como revisar. Não adianta ver uma vez e achar que vai acertar tudo sobre aquilo, que não vai funcionar assim. O adágio popular fala, a repetição é a mãe do aprendizado. E aí, passando de método e estratégias de prova. Essas duas podem ser até unidas, tá? Eu dividi aí por fator didático apenas. E aí, nós vemos também a mentalidade. O cara pode até saber direito, ele pode até saber fazer prova, ter estratégias e tal, mas se você se deixar consumir pelo nervosismo, grande chance de tudo ir a perder. Às vezes eu recebi relatos assim, Joás, eu sabia até da prova e tal, mas fiquei nervosa na hora, e aí comecei a ficar tão nervoso que errei coisas que eu sabia, me atrapalhei no tempo, o nervosismo me fez me atrapalhar com o tempo, chegou quase no final da prova, eu via que o tempo estava acabando e respondi de qualquer maneira. E eu tenho certeza de que se eu tivesse a calma, a tranquilidade, eu teria feito uma boa prova e teria passado. Já recebi relatos assim. Eu mesmo já me deixei prejudicar também pelo nervosismo, pela ansiedade, por aquele sentimento. Será que eu vou passar dessa vez? E aí eu quero adiantar para você o seguinte. Nem mesmo nessa prova que eu fiz aí da Procuradoria, fiquei em primeiro lugar dentro das 5 vagas, com mais de 5.000 candidatos em todo o Brasil. Nem mesmo nessa prova eu tinha certeza de que ia passar. Ninguém tem. Esqueça isso. Essa certeza vem da nossa necessidade de querer estar no controle. Só que, infelizmente, a gente não tem como controlar a nossa aprovação a esse ponto. Não temos como ter certeza absoluta de que vamos passar. Nós temos que ter o quê? E aí, o que eu falo aqui? Em vez de você dizer, eu tenho que passar, você vai dizer, eu vou dar o meu melhor durante a preparação. Porque eu tenho que passar, coloca um peso, é uma sobrecarga. Eu digo, poxa, eu vou ter que passar, é uma obrigação. E ninguém gosta de fazer nada obrigado. Qualquer pessoa que diz, vai fazer isso aqui pra mim, você vai fazer obrigado, você provavelmente não vai se sentir confortável. Mas, quando você diz, eu quero fazer isso, eu me comprometo a fazer aquilo, isso é um estado voluntário. Isso faz toda a diferença. Então, eu vou dar o meu melhor. Mentalidade. Tem gente que acha que é só pensamento positivo. Não tem nada a ver com pensamento positivo, de baboseira, de nada. A questão é, mentalidade está relacionada ao seu controle das emoções. Você controlar esse turbilhão de emoções, de nervosismo, de ansiedade. Tem muita coisa em jogo de fato. A gente não está falando de uma prova qualquer. A gente está falando de uma prova que representa a realização pessoal e profissional. Um marco
para a próxima etapa da sua carreira. Você vai poder advogar ou você vai poder estudar para concursos de área privativa de advogado e vai poder se desenvolver, dar um passo a mais para você crescer, para o seu desenvolvimento. Então não é qualquer prova. Então existe uma pressão, existe uma cobrança da família, dos amigos, sua, e aí você tem que saber lidar com isso. É fato. Para algumas pessoas faz sentido não compartilhar com todo mundo que está estudando para a prova, porque isso pode significar uma pressão desnecessária. E aí eu concordo com isso. Eu acho que você deve sim compartilhar, mas só e tão somente para aquelas pessoas que você sabe que estão do seu lado. Para aquelas pessoas que querem o seu bem, para aquelas pessoas que vão te incentivar. É esse grupo que você tem que compartilhar. E quando você compartilha, você de certa forma gera um comprometimento público. Aquela pessoa ela vai te incentivar, vai ter um ciclo virtuoso, diferentemente de um ciclo vicioso, que é quando você compartilha com pessoas que não querem o teu bem. Essas pessoas vão cobrar, vão dizer, e aí, já passou? E aí, como é que tá? Seguindo aqui, vamos para a prática. Uma frase que eu costumo dizer é o seguinte: você não tem culpa por não ter aprendido na faculdade sobre estratégias eficazes para aprovação na OAB. Ponto. Ninguém tem culpa. A faculdade não me preparou o suficiente. Não tenho culpa disso. Você não tem culpa. Fato. Porém, a partir do momento que você decide enfrentar a prova da OAB, passa a ser sua responsabilidade aprender estratégias para aprovação no exame de ordem. É isso que eu acredito. Vou adiantar aqui. Eu vou passar mais rápido e disponibilizar ao final desse nosso encontro para quem quiser o link. Tá? Habilitei aqui os comentários para quem quiser tecer alguma consideração. Patrícia, seja bem-vindo, boa noite. Aqui você pode fazer uma autoavaliação e perceber se você está no nível iniciante, se está no nível de despertar, se está na estagnação, que é aquele famoso bater na trave, né? Tem gente que está ali entre 37 e 39 pontos, ou se está no nível já de aprovado. Em algum desses você vai estar. E uma pergunta aí, é possível a aprovação na OAB sem estudar todas as 17 disciplinas? O que é que vocês acham? Sim ou não? Isadora, Juliana, Magdala, Tatiana, acho que sim. Calemira também, Kellen, né? Kellen, Carol também, a Débora também, acho que sim. Estratégia, perfeito. E aí eu estou mostrando aqui como é a estratégia na prática. Nesse primeiro quadro, ele mostra aí o conteúdo programático de direito administrativo. Olha só quanto volume, quantos assuntos você observa nesse exemplo. Aí na segunda parte, chamada Estratégia na Prática, você vê, isso é um recorte do material do AB Nunca Mais. Você tem aí os principais assuntos, os mais recorrentes, que é o que a gente prioriza. E você percebe que tem mais de 50% da prova relacionado só a determinados assuntos. Olha só como faz diferença você estudar de forma aleatória, feito segue em tiroteio, ou você estudar de forma assertiva, estratégica, inteligente, aquilo que é mais relevante. E no AB Nunca Mais nós temos isso para as disciplinas, no nosso material, nosso cronograma estratégico. E aí você vai seguindo. Outra coisa, sobre o que estudar. Uma coisa, eu dei um exemplo agora de assuntos, né? Agora falando de matérias propriamente ditas. Fazer uma visão mais macro. Quando você faz um comparativo entre constitucional e direito civil, você percebe que constitucional e direito civil tem 7 questões cada um. Só que, enquanto constitucional tem 250 artigos, direito civil tem mais de 2.000 artigos. O que é que eu quero dizer com isso? O volume de conteúdo é muito maior do direito civil para você ter o mesmo retorno. Significa que você, para você, em tese, para você dominar direito civil, gabaritar, claro que não tem como fazer essa comparação simplória, mas apenas para efeitos didáticos, para você gabaritar, em tese, você demoraria muito mais para estudar os 2.000 artigos de direito civil, enquanto na Constituição você só teria 250 artigos. Apesar que em direito constitucional você também tem cobranças de outras leis
É como a lei da ADI, a lei do mandado de injunção e por aí vai. Mas em essência, em direito constitucional, majoritariamente se cobra a Constituição Federal. O que é que eu quero dizer com isso? Avaliando o custo de oportunidade, ou seja, o custo-benefício, seria mais inteligente, a menos que direito civil seja a sua matéria de segunda fase, você priorizar direito constitucional. Mas tem que ser assim obrigatoriamente? Não, isso é apenas um exemplo. Não quer dizer. O que eu quis demonstrar aqui é que a escolha das matérias-chave é essencial para a sua aprovação. E você deve levar em consideração não apenas uma visão tradicional, que a galera olha assim, eu quero estudar as matérias que têm maior número de questões na OAB. E aí eu fiz questão de trazer esse exemplo para mostrar que não apenas o número de questões deve ser levado em consideração, como também o volume de conteúdo, o trabalho que você vai ter. Então, estratégia é isso. No OAB no Camargo, você não precisa nem se preocupar em fazer esse tipo de análise, porque nós já direcionamos você dentro do cronograma estratégico para aquelas matérias prioritárias. Beleza? Então, fica esse exemplo aí para você levar em consideração. Então, você tem que observar o volume de conteúdo, o número de questões e se você é bom ou ruim naquela matéria. Quando você é bom, não adianta ficar já focando. O que é que eu quero dizer com bom? Você tem um acerto maior do que 80% em média naquela matéria. Dificilmente você vai chegar no 100%, ninguém sabe tudo. Você deve observar dentro das matérias prioritárias qual delas ou quais delas você deve priorizar, que você é mais fraco. E aí você vai ter um que eu chamo de ganho marginal. A evolução, se tem uma matéria-chave que você tem um desempenho, isso aqui já é um pouco mais avançado, mas acho que vocês estão me acompanhando. Se tem uma matéria-chave que você tem um desempenho de cerca de 40% médio, grande chance de você, com trabalho, com dedicação, você avançar rapidamente para os 60%. E esses pontinhos são preciosos, vão te deixar mais próximo da aprovação. É mais fácil sair de 40% para 60% do que de 80% para 100%. Porque 80% para 100% significa saber de tudo. Ninguém sabe tudo. Beleza? Vamos lá, seguindo aqui. Estão gostando aqui? Tatiana mandando um coraçãozinho. Vinícius, boa noite, seja bem-vindo. Quem está falando aqui? Tributário, direito internacional está dentro do direito constitucional. Exatamente, perfeito. Direito constitucional ainda apresenta essa vantagem, está aí no final aí do quadro, que é o seguinte: você quando estuda a Constituição, você está estudando por tabela outras matérias, como tributário, a partir do artigo 145, você tem também direito administrativo, artigo 37 e seguinte. Você tem o artigo 5º, que trata também de algumas coisas até de penal, né, processo penal. Você tem direito ambiental, enfim, um monte de matéria lá dentro. Então, ainda tem mais essa vantagem no estudo da Constituição. Em direito tributário é muito, muito comum você ter na prova da OAB cobrança da Constituição, da parte de tributário, muito comum, extremamente comum. Então você mata 2 coelhos com uma lapada só. Estamos seguindo aqui para o nosso final e falar sobre mentalidade. Célebre frase do Sun Tzu: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Conhecendo você e o inimigo, vai ganhar todas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, sofrerá uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Quem é o inimigo, no nosso caso? A banca, FGV. Ops. Deixa eu ver aqui qual é a próxima foto. A mentalidade está relacionada a alguns fatores. Procrastinação, aquele lance de você evitar, deixar para depois o que a gente sabe que deve fazer hoje. Quem é que não faz? Todo mundo faz, eu faço. A questão não é eliminar a procrastinação, mas sim diminuir. Diminuir no nível que dê para você avançar mesmo assim. Tem dia que você tá sem saco. Beleza, segue o jogo. Esquece aquele dia, segue o próximo. Mas não fique se culpando, se martirizando. Quais são as estratégias mentais que eu quero compartilhar aqui com você? Primeiro ponto, definir o seu porquê. Por que vale a pena para você passar no OAB? Por que é importante? O que é que você vai ganhar com isso? Porque esse porquê que vai garantir que você tenha forças, tenha vontade de sentar a bunda na cadeira e estudar e fazer o que deve ser feito. O porquê faz toda a diferença. Se é mais alguma coisa só por fazer,
dificilmente você vai ter energia e vontade. Você tem que deixar muito claro na sua mente o seu porquê. Grave isso. Segundo ponto, busque uma comunidade. Comunidade é se aproximar de pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. E aí eu vou dar um exemplo aqui do OAB Nunca Mais. Nós temos um grupo de alunos que estão no mesmo barco. A gente tem encontros, são mentorias, são fechadas, né? Em que a gente se vê, todo mundo se vê e a gente compartilha experiências. E isso uma pessoa pergunta, outra pessoa se beneficia daquela pergunta que nem sabia que tinha. E aí tudo isso vai fortalecendo e todo mundo vai evoluindo. E a ideia dessa comunidade é você estar próximo de pessoas que querem o mesmo que você, que vibram na mesma energia, que buscam os mesmos objetivos. Porque na OAB não tem concorrência, então busca essas pessoas. Não precisa só ser pessoas que vão fazer OAB. Na sua família, nos seus amigos, pessoas que deixam efeitos positivos em você. Beleza? E por último, que eu não estou conseguindo ler aqui, a técnica 1 mais 99. Que é o do Thomas Edison, né? Thomas Edison diz assim, que é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Traduzindo aqui no nosso contexto, seria não ficar muito de teorização do que dá certo, como é que vai ser, etc, blá blá blá. Isso seria inspiração. É interessante tal, você tem uma inspiração, você tal, mas foque na transpiração, em fazer o que tem que ser feito. Que passo que você precisa dar para te deixar mais perto da aprovação? Será que é se aprofundar em alguma matéria? Será que é adquirir um material? Será que é se aproximar de pessoas com o mesmo objetivo? O que é que é? Isso, a resposta é individual, vai de cada um. O que é que vai dar mais resultado para você? Que ação vai dar mais resultado para você? Foque na transpiração. É isso que vai dar resultado. Fazer, fazer, fazer e fazer. Beleza? Vamos concluir a nossa live por aqui. Quero agradecer a sua participação. Essa live é para você. Eu vou estar mais vezes aqui. E uma coisa que eu queria pedir, uma coisa muito simples, é para você mandar essa live só para uma pessoa, pelo menos para uma pessoa. Aqui você tem como encaminhar, tem um botãozinho de você encaminhar. Encaminha para uma pessoa que você sabe que vai fazer. Não seja uma pessoa egoísta, seja uma pessoa altruísta, seja uma pessoa que quer o bem dos outros. E aí, indiretamente, você está construindo a sua comunidade, aquelas pessoas ali que você quer bem. Manda isso para alguém que você acredita que possa se beneficiar com esse conteúdo. Eu vou disponibilizar aqui no IGTV, beleza? E quem quiser receber essa apresentação, esse material, o link está disponível na bio. Ana está perguntando aqui, olá, onde está a Constituição Comentada? A Constituição Comentada, ela está no portal da aprovação, ela é exclusiva para os alunos do OAB Nunca Mais, beleza? E eu recebi perguntas hoje de pessoas querendo saber mais sobre o OAB Nunca Mais. O OAB Nunca Mais está recebendo novos alunos para o 32º Exame de Ordem. E para você saber mais, manda um direct para mim. No final aqui dessa live, manda um direct. E aí eu converso com você, mando áudio para você e a gente interage. Beleza? Grande abraço para você e tamo junto. Espero que esse conteúdo tenha sido positivo, tenha sido legal para você. Grande abraço.